Fala galera, professor Aquiles do canal História Toda Hora. O tema da aula de hoje é a Idade Média e o feudalismo, beleza? Vamos começar? Esse é um assunto que é cobrado no 7º ano, certo? E também serve para você que vai fazer vestibular aí, alguma provinha, que é conceitos básicos. Vou tentar falar da forma mais didática possível, mais simples, para você entender esse assunto, ok? Vamos lá? A primeira coisa que você deve saber é que a Idade Média está dentro daqueles 5 períodos que a história da humanidade foi dividida, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, que está no meio, por isso tem esse nome, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é esse último momento, até os dias atuais que nós estamos vivendo. Então essa é a primeira informação. Por que tem esse nome Idade Média? É o terceiro período, é o que fica no meio, ok? Entre a Idade Antiga, a queda do Império Romano, ok? E o começo da Idade Moderna, beleza? Então a primeira informação, é um período muito longo, de aproximadamente 1000 anos, 10 séculos, do século V ao XV, ok? A Idade Média é um período que se estende do século V, da era cristã, até o século XV. Tradicionalmente, historicamente, essa é a divisão que a gente dá, tá? Uma outra informação que você deve saber sobre a Idade Média e o feudalismo. Esse período é dividido em 2 momentos. A Idade Média é dividida em 2 momentos. A Alta Idade Média, que é do 5 ao 10, e Baixa Idade Média, que é do século 11 ao 15. Segunda informação, em que local se passa essa história, professor? Na América, na Ásia, na África ou na Europa? Isso mesmo, garotinho, no continente europeu. Estamos estudando o feudalismo clássico ali da França, da Inglaterra, ok? Houve variações na forma que a gente vai falar, mas de forma mais ampla, mais didática. Eu vou te passar agora os conceitos principais da Alta Idade Média. Esse vídeo vai se dividir em 2 partes, tá? A primeira parte é sobre a Alta Idade Média e a segunda parte é sobre a Baixa Idade Média, ok? Então, na Alta Idade Média, a primeira coisa que você deve saber é o seguinte: eu vou dividir em 3 temas, tá? Economia, o que as pessoas faziam para sobreviver, encher a barriguinha de comida. Política, como são as relações de autoridade, quem manda e quem obedece. E a sociedade, como a sociedade se portava, como que era essa divisão. A gente vai falar sobre aquela clássica pirâmide social que a gente desenhou, nós fizemos exercício no seu caderno, lembra-se disso? Como que a sociedade ia se dividindo. Então sempre que eu for abordar, eu vou trazer conceitos sobre economia, política e sociedade. E alguma coisa sobre cultura também, ok? Primeira característica. A Idade Média ela começa, galera, com a invasão de vários povos bárbaros ao continente europeu. Vários povos bárbaros vindo da região da Germânia, vândalos, visigodos, godos, ostrogodos. Todos esses nomes esquisitos são povos que não falavam latim e por isso mesmo eram chamados de bárbaros, ok? Invadiram o Império Romano a partir do século 3, 4, começaram uma série de invasões. Mas o século 5 a gente marca historicamente como o fim do Império Romano, que dominava toda a Europa. A Europa até então tinha uma certa segurança, o Império Romano controlava as fronteiras, tinha soldados, o que recolhia, havia um comércio, as estradas eram abertas, né? Havia então esse intercâmbio comercial e até mesmo cultural entre as regiões do Império Romano. O que aconteceu no século V? Queda do Império Romano. Não vou falar sobre os motivos porque não interessa agora, beleza? Aconteceu uma série de motivos, o Império Romano entrou em decadência, declínio, crise. No século V, então, os bárbaros conseguiram tomar a cidade de Roma, ok? Saquearam a cidade, então a gente tem o início da Idade Média. Então o que aconteceu com as pessoas que moravam na cidade? As pessoas tiveram que correr para o meio rural, procurar proteção. Mas não foi de uma hora para outra, desde o século 3, 4 já estava começando esse fenômeno que a gente chama de processo de ruralização. As pessoas estão indo para o meio rural, não se esqueça. Uma das características da economia na Alta Idade Média, no primeiro período da Idade Média, do 5 ao 10, é que a economia se ruralizou, ou seja, as pessoas foram para o campo, foram procurar proteção com os senhores feudais. É a partir desse momento que, politicamente falando, tá, o senhor feudal começou a acumular muito poder em suas mãos. Por quê? Porque o senhor feudal agora ele tem um monopólio das armas, ele tem os cavaleiros. Quando o rei quer lutar, quer defender o seu território ou quer invadir outro território, ele tem que, vou ligar para o senhor feudal, manda aí uns cavaleiros para mim aí, ok? Manda uns serfs também para morrer aí na frente, né? Que os coitadinhos eles não têm nem treinamento, eles não podem usar armas em época que não estão em guerras. Por quê? Porque eles são a maioria da população, até é perigoso a gente deixar esse pessoal armado. Então, o rei falando com o senhor feudal: faz o seguinte, senhor feudal, manda aí seus cavaleiros, os caras que estão treinados desde criança, desde os 7 anos de idade, que são nobres,
que tem as manhas da guerra, e também os servos também, que eles me devem obrigação, fidelidade. Por quê? Porque eu dei um pedaço de terra para ele trabalhar. Então esse servo, coitadinho, além de ele me pagar uma série de obrigações, talha, covéia, banalidade, ele tem que me pagar também em serviço militar. Se eu precisar lutar, ele tem que defender. E eu também vou defendê-lo em minhas terras. Então é essa troca, tá? É uma garantia, é uma relação de dependência e fidelidade, ok? O servo ganha, entre aspas, uma terra do senhor feudal, o senhor feudal lhe oferece proteção. Essa proteção é importante, gente, porque a Europa naquele momento estava um lugar sem lei. Imagina se acontece alguma coisa com você hoje, um ladrão invade sua casa, você faz o quê? Você liga para a polícia. Naquela época você vai ligar para quem? Você vai chamar o seu senhor feudal para te proteger. Não há um exército formado, não há força militar ainda. A sociedade, ela se ruraliza, as cidades quase que se esvaziam. É muito perigoso morar nas cidades. Elas começam a ser muradas, cercadas, aí que a gente vai dar o nome de burgos. E aquelas pessoas que moravam lá dentro, que faziam algum comércio, nós vamos chamar de burgueses, porque moravam nos burgos. Eram pessoas livres, não eram nobres, nem servos, nem do clero, mas também eles não eram tão levados em consideração não, porque naquela época era feio fazer comércio, era muito feio, certo? Os legais era você ter terra, quem tinha terra tinha poder, de onde você tirava o seu sustento. Então, recapitulando a aula até aqui, primeira característica da Idade Média, a economia se ruralizou. Por causa das invasões bárbaras, as pessoas foram para o meio rural, esse processo de ruralização. Por que as pessoas foram para lá? Foram procurar proteção com o senhor feudal, uma vez que era muito perigoso morar nas cidades. E por que era perigoso morar nas cidades? Por causa da invasão dos povos bárbaros no Império Romano a partir do século V, que é quando começa a Idade Média. Então a invasão dos bárbaros, ao território do Império Romano em vários países causou uma certa instabilidade. Foi um momento muito conturbado, por isso que até algum tempo atrás muitas pessoas achavam que a Idade Média era a Idade das Trevas, mas esse pensamento não é muito legal. Foi um momento de retrocesso sim, mas em outro momento ela começou a crescer novamente. Foi um período como qualquer outro da história da humanidade, tá? Então a gente não deve ter esse pré-conceito sobre a Idade Média. Foi um momento das trevas? Não. Foi um momento de declínio econômico? Sim, mas por um motivo, depois ele começou de novo. Então em história as coisas são assim. Característica da sociedade, vamos falar agora da sociedade feudal, medieval. Você sabe que feudo significa terra, quem tem terra tem poder. A atividade econômica principal é a agricultura, você tem que plantar e colher para encher sua barriga, para alimentar sua família. Não tem indústria, não tem fábrica, não tem comércio, não tem padaria, não tem oficina, não tem lan house para você trabalhar, cara. Agora é só, você tem que ser orelha seca, trabalhar na terra, na agricultura, no sol quente, ok? Plantar e colher. E existia também a criação de animais, que a gente chama de pastoreio, bois, porcos e tal, mas a agricultura era a parte mais forte da economia. E a sociedade, professor, como se dividia? Fizemos deveres sobre aquela sociedade, aquela pirâmidezinha social. No topo, clero, pessoal ligado à igreja, tem muita terra, tá? A igreja católica nesse período se torna muito forte, a instituição mais rica, mais organizada, tinha cerca de 1/3 das terras férteis, boas de cultivo da Europa. Se naquela época ter terra significava ter poder, imagina então como que a Igreja Católica era tão forte, ok? Intelectualmente falando também, ela tinha um monopólio intelectual, da produção de livros. Depois a gente vai falar mais sobre isso lá no segundo vídeo, a segunda parte, que é sobre a Baixa Idade Média. A sociedade feudal, ela se dividia de forma bem estamental, como falamos, em camadas, em estamentos. Clero, nobreza, que tinha o monopólio das armas, e lá embaixo os servos, que era a maioria da população. Então existiam aqueles, fazendo uma análise bem religiosa dessa pirâmide social, os que oravam, o clero, os que guerreavam, a segunda camada, que eram os nobres, só poderia ser cavaleiro que era nobre, os senhores feudais, que tinham o monopólio das armas, e lá embaixo a gente tinha a maioria das populações, aqueles que trabalhavam para sustentar os outros dois que estão em cima, as outras duas camadas, que é o clero e a nobreza. Então a situação do servo é muito complicada. A diferença entre servidão e escravidão, na verdade, é muito pouca, ok? A diferença entre servidão e escravidão é muito pouca. O escravo geralmente ele é tratado como um objeto, pode se vender. Já o servo não, ele está preso àquela terra, ele deve muitos impostos ao seu senhor feudal. Muitas das vezes, quando ele morre, até o filho dele tem que herdar as dívidas, é chamada mão morta.
ok? Então o senhor feudal, além de ficar com a parte do que era produzido, além de que o camponês tinha que trabalhar alguns dias da semana para ele, né, havia uma série de impostos por tudo que o cara usava no feudo naquele momento. O feudo, galera, uma informação importante, é autossuficiente, ele produz tudo que ele precisa, ok? Ele quase não tem contato com o outro, da lã de fazer roupa à sua comida, então é uma economia ruralizada. Professor, então é correto falar que o comércio e a circulação de dinheiro, de moeda acabou? Não, não é correto. Seria incorreto falar a economia amonetária, como se fala por aí, sem o uso do dinheiro, não é verdade. A verdade é que diminuiu bastante, quase acabou. As relações eram muito poucas, né? Não existia ainda um sistema de pesos e medidas para dar um padrão. Não dava para garantir uma estabilidade da moeda. Não tinha um rei tão forte. O rei reinava, mas não mandava. Ele dependia do senhor feudal. A força dele, a força militar, dependia do senhor feudal. Até a Alta Idade Média, até o século X, os reis não são tão fortes assim. Beleza? Característica então da Alta Idade Média, a sociedade estamental, dividida em camadas. É muito difícil você passar de uma camada para outra. Se você nasceu servo, você vai morrer servo, meu amigo. Se você nasceu nobre, ok, você vai levar esse título. Claro que existiam os nobres que tinham muitas posses, e existiam também aqueles nobres mais quebrados, né, que não tinham tanto dinheiro, os nobres despossuídos ou sem posse, tá bom? O clero também, que está lá no topo da pirâmide, ele se divide em alto e baixo clero, mas esse é um outro assunto, tá bom? Então, essas são características iniciais da economia, que se ruralizou por causa das invasões bárbaras, o dinheiro e o comércio quase diminuiu, várias estradas foram destruídas, né? O intercâmbio comercial entre vários lugares parou de existir, ao contrário do que existia antes no Império Romano, ok? Socialmente falando, as pessoas tiveram que procurar abrigo nos feudos, os senhores feudais, os nobres começaram a ganhar muito poder, ok? O poder não estava centralizado nas mãos do rei, agora o poder é dividido entre os senhores feudais. Para o rei conquistar, ele precisa da terra, porque o maior sucerano de todos é o rei. Depois do rei tem um nobre, que é um vassalo, ok? Então, essas relações de sucerania e vassalagem marcaram muito a Alta Idade Média, beleza? Um abraço, assista depois.